Esse anime me surpreendeu muito. Hell Mode é um novo Isekai Tensei nessa temporada, que eu não dava nada depois de ver o trailer. Sério mesmo, quando eu vi o trailer eu achei que ia vir uma abominação. Se você viu qualquer um dos meus vídeos sobre os novos animes da temporada, você viu que eu falei bem mal de Hell Mode baseado no trailer, porque realmente parecia que ia vir muito ruim. E embora eu não mude de opinião, porque o anime definitivamente não é muito bem produzido, ele não é tão bom assim, definitivamente ele me surpreendeu, porque ele não está tão ruim quanto eu pensei que ele ia vir. Pelo menos melhor que The Beginning After the End ele tá. Então hoje vamos falar do primeiro episódio de Hell Mode, e também o único vídeo que eu vou fazer desse anime provavelmente. Eu sou o Diogo e seja bem-vindo ao Grid Animes. Nós começamos com o protagonista que se diz ser gamer, e ele quer um desafio, um jogo que seja hardcore, meu irmão. Ele quer um bagulho difícil que vá fazer ele sofrer, tipo, por exemplo, o Pantheon 5 de Hollow Knight. E é quando surge no computador dele algo que diz que será o maior desafio dele, e ele vai escolhendo a dificuldade mais difícil do mundo, com a classe mais difícil de se jogar, ele vai escolhendo o maior desafio que ele pode pedir, apenas para então ser sugado para dentro da tela, e então ser reencarnado como um bebê. Seu nome agora é Allen, e esse é o começo de sua nova vida nesse outro mundo. Agora, ele já tem 1 ano e nasceu em uma família de servos, que são a classe social mais baixa de todas, ou seja, eles não são nem pessoas comuns, eles não são nem plebeus, eles estão abaixo dos plebeus. Eles vivem em uma vila fronteiriça, onde se pagam taxas para o Lorde das Terras para poderem cultivar. O pai dele é um bom homem trabalhador, e a mãe dele, embora trabalhe também, é uma mulher muito doce e gentil, e no geral todos eles são bem felizes. Nessa vida atual, Allen é suposto ser um invocador, e então pela primeira vez, depois de tentar por muito tempo invocar seus status, ele invoca um livro, um grimório, e nesse livro contém os seus status, que são, é claro, horríveis, além de confirmar que ele é um invocador. E ele tem 2 habilidades, invocação e criação, onde essa criação é para criar as invocações. E claro, as suas invocações são limitadas a insetos e pequenas bestas no momento. E enquanto ele analisava as coisas, uma das páginas do livro recebe uma mensagem do deus da criação, que agradece o patrocínio do Allen por ele ter escolhido jogar aquele jogo, embora ele tenha sido trago para dentro do mundo. É trago ou trazido? Eu falei errado, não faço ideia. Onde além disso, ele se desculpa por ter demorado tanto para dar o Grimório para o Allen, porque ele demorou muito tempo para conseguir ver seus status. Isso porque a classe de invocação estava sendo trabalhada ainda, estava com alguns bugs, eles não sabiam o que fazer direito com ela, então demoraram para dar para ele os seus status. Dito isso, ele começa a tentar invocar algumas coisas, mas sem sucesso, até ele pensar que talvez ele precise criar sua invocação antes de a invocar, e quando ele usa a habilidade, ele consegue criar com sucesso um inseto. No dia seguinte, ele invoca esse mesmo inseto, um gafanhoto estranho do caramba, que é bem burro e não segue suas ordens direito. Mas o principal aqui é que Allen descobre que suas invocações dão um boost nos seus status, elas dão um buff pra ele, e depois disso ele passa uns dias brincando e aprendendo mais sobre suas habilidades, até que ele decide criar uma besta como invocação. E ele invoca esse ratinho. Esse mundo está cheio de monstros poderosíssimos, mas no momento ele só pode invocar essas criaturas mais fracas, o inseto e a besta. Além disso, no momento ele só pode estocar 10 cartões de invocação, mas o importante é que com esses 10 cartões, ele vai recebendo os buffs de cada cartão que se acumula, ou seja, se ele acumula 10 ratinhos, ele ganha um mais 10 de força, o que é muito bom. Tanto que nesse ponto, graças aos buffs, ele já superou em muitos outros bebês. Além disso, ele pode sim subir de nível. O problema é que é 100 vezes mais difícil do que o normal, afinal ele entrou no modo mais difícil, o modo infernal. Mas com isso feito, tendo invocado o ratinho, aprendido mais sobre suas habilidades e claro, testado algumas coisas, chega o dia que o pai de Allen o leva para ver um javali gigante que ele caçou, já que embora ele seja um fazendeiro, durante o outono e inverno ele se reúne com outros homens da vila para caçar, afinal durante o inverno é complicado plantar. Aqui ele também mostraria para Allen uns monstros voadores do céu, falando que ele nomeou Allen baseado nesses monstros, porque para eles o céu é o limite, essa liberdade incomparável, liberdade que eles não têm porque são servos. Ele quer que o seu filho tenha isso, ele quer que seu filho cresça assim. E logo ele chega no javali que é realmente gigante, onde ali eles conversariam um pouco com outras pessoas, então temos um time skip de 10 meses. Suas habilidades subiram para o nível 2, e com isso seu Grimório foi expandido com novas funções desbloqueadas. As
criaturas que ele pode invocar agora são um rank acima das anteriores, e ele ganha uma habilidade que pode fundir invocações em uma diferente. O problema é que ele ainda não consegue usar essas funções por falta de MP, ele não tem poder mágico suficiente, porque ele está no modo infernal e é tudo muito difícil, é claro. E então temos outro time skip, e agora Allen tem 3 anos. Agora ele já tem invocações de rank G, que é o rank que ele desbloqueou ao aumentar o nível das suas habilidades. Além disso, ele já consegue fundir suas invocações em outras diferentes. E claro, nesse tempo todo, o Allen não parou de fuçar, aprender, pesquisar coisas que ele pode fazer, treinar, é claro. Ele descobriu que o segredo para ser um invocador é ter os vários buffs que as suas invocações dão pra ele. E é claro, com os buffs certos, ele pode ficar muito poderoso. Logo, a sua vizinha da mesma idade chega ali para brincar de cavaleiro com Allen. Seu nome é Krena e ela é muito animada. O único problema é que ela é muito rápida e muito forte. Mesmo o Allen com seus buffs acumulados das invocações, precisa levar a sério as lutas contra ela para não se machucar, porque ela é um monstrinho. Além disso, a mãe dele está grávida, então um irmãozinho vem aí. No jantar daquele dia, descobrimos que o Allen tem treinado para conseguir outras habilidades além da de invocação, afinal ele quer ficar mais forte de qualquer maneira. E aqui também descobrimos que quando ele fizer 5 anos, haverá uma cerimônia divina para descobrir que tipo de talento ele tem. E se ele tiver sorte, ele pode ter um talento que o ajude a sair da servidão. E isso porque essa classe social é praticamente para toda a vida. Se você é um servo, você vai morrer como servo, seus filhos serão servos e assim por diante. A menos que você tenha um talento muito bom que o permita sair dessa classe, você vai continuar assim para sempre. E logo chegamos no inverno, com Allen seguindo a rotina de treinar o que pode e brincar com Krena, até que sua mãe entra em trabalho de parto e dá à luz, nascendo o irmãozinho de Allen, que é chamado então de Mesh, que também foi nomeado a partir de monstros. Parece que o pai dele realmente gosta de nomear os filhos a partir de monstros. Onde Allen começa a pensar nesse rolê de reencarnação e por que ele foi reencarnado, e como a sua vida passada para ele era horrível, e nessa vida ele quer virar o mais poderoso, com itens incrivelmente fortes para derrotar vários monstros. Mas ele começa a pensar que a sua família também é bem legal e ele gosta dela, e por isso ele quer tirar eles dessa condição de servidão, embora ele não saiba como ainda. E com isso o episódio acaba. E olha, o anime não tá tão ruim quanto eu pensei que ia ser, tá, meus amigos? As invocações têm uma animação bem cartunesca, que eu não achei ruim, é estranho de fato, é meio feio, sim, mas eu não achei ruim, porque dá pra ver que foi de propósito que elas foram feitas assim, e isso meio que dá uma alma para o anime, embora de certa maneira também seja isso que torna o anime meio ruim, porque nós temos fotos, tanto na introdução do anime, quanto nos trailers, que nos mostram que muitos monstros vão ser muito feios e feitos de um CGI cagadíssimo. Então bem, parece que embora esse episódio não tenha sido tão ruim, nos próximos veremos algumas coisas que são bem suspeitas. Porém, esse episódio foi tranquilo. Ele tem um design de personagem genérico sim, mas eu não acho que isso seja exatamente um problema. As invocações que foram mostradas no episódio foram bem bonitas, embora os efeitos especiais sejam bem simples, mas não são feios. E o ritmo do episódio também não está ruim por si próprio. O plot é bem interessante, com ele nascendo como um servo na dificuldade mais difícil, com a classe mais difícil e querendo se tornar o mais poderoso e claro, ajudar sua família, é bem interessante esse plot, mas claro, o anime não é perfeito e tem problemas, como pouca animação, efeitos especiais simples, definitivamente tem um CGI horroroso pelo que podemos ver, e claro, outros detalhes que eu não vou ficar falando aqui pra não falar tão mal do anime, mas tem sim problemas. Esse anime de longe não é muito bom, como eu falei no começo do vídeo, esse anime é bom? Não, mas ele não ficou tão ruim. Mas o meu problema, especificamente com esse anime, é o protagonista ser uma criança. O problema exato não é ele ser uma criança, mas ele não crescer nunca. O mangá já tem 70 capítulos e o protagonista ainda é uma criança. E além dele ser uma criança, as pessoas ao redor dele também são crianças. Obviamente existem adultos aqui e ali, mas basicamente o grupinho dele, os amigos dele, são crianças. E mano, eu não quero ver a aventura de criança, rapaziada. Ele pode ter a mente de um cara de 30 anos e sei lá o que, mas as pessoas ao redor dele não, elas são crianças. Então isso pra mim é uma falha muito grande por parte do anime que faz eu não gostar muito dessa obra. Dito isso, eu esperava que esse anime fosse ser pior ao ver os trailers e surpreendentemente não ficou tão ruim quanto eu esperava. Então, bom, foi uma surpresa
positiva. Mas o que vocês acharam? Não gostaram do anime? Gostaram? Vão dar uma chance? Comentem suas opiniões, eu quero saber o que vocês pensam, ou fala qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. E embora esse não seja o melhor anime da temporada, temos outros que são bem interessantes e aqui eu recomendo alguns que vocês precisam assistir que estão muito legais. Então vê aí que tá maneiro. E não deixe de se inscrever aqui embaixo se você não for inscrito ainda e de deixar o gostei embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora eu fui.